O Estado Imperial Escravista, de 1822 a 1889. O Estado brasileiro, neste período, estruturou-se como uma monarquia constitucional com os seguintes poderes: executivo, legislativo e judiciário. Havia, no entanto, algo diferente no Brasil monárquico desde o reinado de Dom Pedro I, o poder moderador, exercido pelo imperador. Este poder ficava acima dos outros três, pois o imperador nomeava os integrantes do Conselho de Estado e do Senado, escolhia os membros do Supremo Tribunal de Justiça e podia dissolver a Câmara dos Deputados e utilizar as Forças Armadas quando achasse conveniente para manter a segurança do império. Havia um poder absoluto com uma maquiagem liberal, já que havia uma Constituição no país. Parecia vigorar um parlamentarismo, mas de fato quem exercia o poder era o imperador. O Brasil e os Estados Unidos, no período entre 1776 e 1888, talvez tenham sido os únicos países do mundo nos quais uma constituição liberal coexistiu com a escravidão, o que é uma grande contradição, pois as constituições liberais dispõem que todos os indivíduos são iguais perante a lei, e a escravidão é a negação deste princípio. No caso do Brasil, a permanência desta contradição se explica pelo fato de a escravidão ser um dos elementos estruturais da monarquia brasileira. Tanto é que, assim que foi abolida, caiu também a monarquia. O Estado republicano é a forma de governo que proclama e defende a supremacia do bem comum sobre qualquer desejo particular. A democracia, por sua vez, estabelece e define quem tem o poder. As constituições democráticas, inclusive a brasileira, sentenciam: todo o poder emana do povo, em seu nome será exercido. A República Brasileira passou por várias fases. A primeira delas foi o Estado oligárquico. O poder federal caracterizava-se pelo domínio das oligarquias regionais, formadas por poderosas famílias, em sua maioria compostas de grandes proprietários rurais, os quais controlavam o poder nos estados. Essas oligarquias funcionavam como detentoras do poder porque tinham como base os coronéis, os chefes do poder local. Com o apoio das oligarquias, os coronéis mantinham-se como líderes locais por meio da distribuição de verbas para os municípios administrados por eles. A chamada Primeira República nunca levou em conta o princípio republicano, visto não haver limites aos desmandos e ao uso da máquina estatal e do dinheiro público pelas oligarquias federais, estaduais e locais. Talvez essa marca de nascença da República no Brasil tenha desmoralizado até o presente e a própria ideia de república no país. A República Varguista, de 1930 a 1945. A chamada República Varguista recebeu esse nome porque foi dominada por Getúlio Vargas. Esse período teve início e fim marcados por golpes de Estado, um para levar Getúlio Vargas ao poder e outro para destituí-lo. O movimento golpista liderado por Getúlio Vargas, conhecido como Revolução de 30, iniciou o processo de desmonte da estrutura de poder das oligarquias regionais, o que não significa que elas tenham perdido todo o poder. O que realmente ocorreu é que as oligarquias regionais tiveram de dividir o poder com outros grupos e classes sociais emergentes na sociedade. Nesse sentido, internamente a Revolução de 30 constituiu-se um grande acordo que envolveu vários grupos e classes sociais. A proposta desse governo, em suas diferentes fases, era industrializar o país mediante o processo de substituição gradual das importações, produzindo aqui o que fosse possível. Pode-se afirmar que Getúlio Vargas deu início à modernização da estrutura do Estado brasileiro ao criar uma série de órgãos governamentais, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Conselho Nacional do Petróleo e o Instituto do Açúcar e do Álcool. Vargas criou também novos ministérios, como o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e o Ministério da Educação e Saúde. Um aspecto importante a destacar nesse período foi a repressão política, principalmente durante o Estado Novo, com perseguições, prisões, torturas, mortes, invasões e depredações de sindicatos e de entidades populares. Em 1939, Getúlio Vargas criou o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, responsável pela censura aos meios de comunicação e divulgação do Estado Novo. Nada que fosse contra o regime ou a figura do presidente poderia ser publicado. Vargas criou ainda a Hora do Brasil, programa radiofônico de divulgação das obras do governo e de transmissão de seus discursos. Por meio do rádio e do cinema, a propaganda projetava a figura do líder Getúlio Vargas como o pai dos pobres e o salvador da pátria. Com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder,
Estabeleceu-se o que a sociologia costuma chamar de populismo, que de modo resumido é a prática política fundamentada em uma liderança carismática e um nacionalismo fomentado por forte propaganda, sustentada por uma política de alianças entre várias classes sociais. Entre 1945 e 1964, foi um período da República no Brasil em que a presença e influência de Getúlio Vargas, apesar do golpe que o destituiu, continuaram muito vivas. Todos os governadores, com exceção de Jânio Quadros, foram eleitos pela mesma coligação partidária que o apoiava, os partidos PTB e PSB. Juscelino Kubitschek foi o presidente que governou de forma mais expressiva nesse período. Foi também um governo politicamente estável, no qual os partidos políticos, bem como as instituições do poder, puderam desenvolver suas atividades plenamente. O sucessor de Juscelino foi Jânio Quadros, que governou no curto período de 31 de janeiro de 61 a 21 de agosto do mesmo ano, quando renunciou alegando que forças terríveis não permitiam que combatesse a corrupção, a mentira e a covardia de grupos internos e externos que não queriam o melhor para o Brasil. Essa renúncia ainda hoje é um episódio obscuro da política brasileira. Alguns analistas afirmam que Jânio Quadros esperava que fosse chamado de volta ao cargo. Após a renúncia de Jânio Quadros, os ministros militares, apoiados pelos setores conservadores da sociedade brasileira, tentaram impedir a posse do vice-presidente João Goulart, devido às suas posições políticas comprometidas com o trabalhismo getulista. Jango só assumiria a presidência em 7 de setembro de 1961, 13 dias após a renúncia de Jânio, após mobilizações de setores da população em defesa da legalidade e a adoção aprovada pelo Congresso do regime parlamentarista, que limitava os poderes do presidente. Esse regime vigorou até janeiro de 1963, quando a volta do presidencialismo foi decidida por meio de um plebiscito. O fim dessa fase chegou com um golpe de Estado que derrubou João Goulart. O golpe estava sendo tramado havia muito tempo, desde a renúncia de Jânio Quadros em 61. Só demorou a ser posto em prática porque os golpistas precisavam articular as forças militares e civis, incluindo a Igreja Católica, além do suporte externo propiciado pelos Estados Unidos, que não aceitavam as possibilidades de o Brasil distanciar-se de sua influência direta. Com as bases de apoio consolidadas, estavam lançadas as condições para a deflagração de um golpe civil-militar em 1º de abril de 1964. De acordo com o sociólogo brasileiro Caio Navarro de Toledo, o movimento que levou à instauração de um novo período ditatorial no Brasil significou um golpe contra a democracia política que se iniciara em 1946, contra as reformas sociais e políticas propostas por João Goulart e contra a crescente politização dos trabalhadores e o debate de ideias que ocorria no país. A ditadura civil-militar durou de 1964 a 1985. A justificativa para o golpe em 64, segundo aqueles que o comandaram, era acabar com a anarquia e a insegurança que levavam o país ao comunismo e a deter a inflação bastante alta. O objetivo não declarado, contudo, era abrir espaço político para a maior acumulação capitalista no Brasil, dando primazia ao capital internacional. Outro objetivo foi frear os protestos populares e intimidar a organização dos trabalhadores que visavam maior participação política. Durante a ditadura, os militares nos postos de comando valeram-se da edição de atos institucionais para caçar direitos políticos de ex-presidentes, senadores, deputados e muitos cidadãos que eram ou poderiam ser contrários ao regime. Por meio de outros atos institucionais, instaurava-se uma legislação repressiva, sendo que o mais conhecido foi o terrível Ato Institucional número 5, AI-5, que caçava os direitos civis da população. Também limitava os poderes do judiciário e impunha censura prévia à imprensa e restrições à liberdade de reunião. Os últimos 10 anos do regime civil-militar foram críticos. Politicamente, iniciava-se a ascensão da oposição ao regime, tanto no plano eleitoral como no plano dos movimentos populares, com a emergência de manifestações reivindicatórias, principalmente nas grandes cidades, por melhores condições de vida e trabalho. Diante dessa situação, o governo do general Ernesto Geisel foram dados os primeiros passos para a abertura política no país e teve início uma longa trajetória cujo objetivo era promover uma transição lenta e gradual para a democracia representativa. Durante o governo do general João Batista Figueiredo, agravou-se a crise econômica e intensificaram-se os movimentos grevistas e as manifestações de protesto.
Em 1984, uma campanha por eleições diretas para a presidência da República, conhecida como Diretas Já, agitou o país, e uma emenda à Constituição foi apresentada ao Congresso com esse objetivo, mas não obteve aprovação. Conforme acordado pelos militares, o governo viria a ter um civil na liderança, mas eleito indiretamente pelo Congresso Nacional. Os governantes que sucederam essa primeira experiência puderam, eleitos pelo voto popular, atuar sem vigilância das Forças Armadas. Desde então, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário desenvolvem suas atividades plenamente. Atualmente, percebe-se um momento de instabilidade institucional no país. A democracia brasileira ainda é frágil e delicada, fruto de uma república mal formada e viciada em conduzir ao espaço público a defesa intransigente dos interesses privados. A garantia de sobrevivência da democracia e da liberdade está e estará sempre nas mãos dos cidadãos, que devem lutar para conquistar e garantir direitos sem permitir golpes, manobras ou atos violentos contra a soberania popular e a dignidade dos brasileiros.